Você sente aquela sensação de que algo mudou, que a promessa que seus pais tiveram, trabalhar, poupar, comprar uma casa, simplesmente deixou de existir para você. Não é paranoia, não é preguiça, não é falta de esforço. É engenharia. O sistema foi redesenhado e o objetivo não é escondido. É explícito. Se você souber onde procurar, você não terá nada e será feliz. Essa frase, que soou como distopia há poucos anos, está se tornando a arquitetura financeira do século XXI. Então a pergunta não é se você conseguirá comprar uma casa. A pergunta é, por que o sistema foi projetado para garantir que você nunca consiga? A ideia de propriedade privada como base da liberdade individual não é nova. Remonta à Revolução Inglesa do século XVII, quando pensadores como John Locke argumentaram que a posse de terra era a fundação da autonomia. Quem possuía terra possuía poder. Quem possuía terra não dependia de senhores. A propriedade era liberdade. E durante séculos, essa lógica estruturou as sociedades ocidentais. Nos Estados Unidos, a Homestead Act de 1862 distribuiu milhões de acres de terra para famílias dispostas a cultivá-las. A promessa era simples: trabalhe e a terra será sua. Na Europa pós-guerra, governos construíram milhões de unidades habitacionais acessíveis. A ideia era criar uma classe média proprietária, estável, menos vulnerável a extremismos políticos. Funciona. Quando as pessoas possuem algo, elas têm algo a perder. Elas se tornam mais conservadoras, mais cautelosas, mais investidas na estabilidade do sistema. Propriedade não era apenas econômica, era social, era política, era controle. Mas algo mudou. Nas últimas 2 décadas, o preço das casas disparou. Não apenas nos centros urbanos caros, em cidades médias, em subúrbios, em regiões que antes eram acessíveis. Nos Estados Unidos, o preço mediano de uma casa aumentou mais de 150% desde o ano 2000. Os salários cresceram cerca de 20%. No Reino Unido, o preço médio de uma casa é agora 8 vezes o salário médio anual. Nos anos 90, era 3 vezes. No Canadá, em cidades como Toronto e Vancouver, famílias de classe média foram expulsas do mercado imobiliário. Na Austrália, jovens profissionais desistiram da ideia de comprar. Não porque não trabalham, mas porque o jogo mudou e eles não foram avisados. Então o que aconteceu? A resposta começa com uma mudança silenciosa na estrutura do capital. Após a crise financeira de 2008, os bancos centrais inundaram o sistema com dinheiro barato. Taxas de juros caíram para perto de zero e permaneceram lá por mais de uma década. A lógica oficial era estimular a economia. Mas o efeito real foi diferente. Dinheiro barato significa crédito fácil. E crédito fácil significa que quem já tem capital pode tomar emprestado quantidades enormes para comprar ativos. Imóveis se tornaram o ativo preferido. Não para morar, para investir. Fundos de private equity, fundos de pensão, corporações e bilionários individuais começaram a comprar casas em massa. Não uma ou 2. Milhares, dezenas de milhares. Bairros inteiros. Eles não estavam interessados em morar nessas casas. Estavam interessados no fluxo de caixa, no aluguel, no retorno garantido. Nos Estados Unidos, empresas como Blackstone, Invitation Homes e American Homes 4 Rent compraram mais de 200 mil casas unifamiliares após 2008. Não apartamentos, casas. O tipo de propriedade que antes era o símbolo da classe média americana. Agora, essas casas são carteiras de investimento, portfólios, ativos financeiros gerenciados por algoritmos e fundos institucionais. No Reino Unido, fundos de investimento estrangeiros compraram milhares de unidades habitacionais, muitas das quais permanecem vazias, esperando valorização. Na Espanha, após a crise imobiliária, fundos americanos e chineses compraram blocos inteiros de apartamentos a preços de liquidação. Alugaram de volta aos mesmos espanhóis que haviam perdido suas casas na crise. O padrão é global e não é acidental. Aqui está o truque. Quando investidores institucionais compram casas, eles não competem apenas com você. Eles competem com dinheiro que você nunca terá. Eles pagam à vista. Eles oferecem acima do preço pedido. Eles fecham negócios em dias, sem inspeções, sem financiamento.
Você, com sua hipoteca pré-aprovada e suas economias suadas, não tem chance. E quanto mais eles compram, mais os preços sobem. E quanto mais os preços sobem, mais você fica preso alugando. E quanto mais você aluga, mais eles lucram. É um ciclo. E você está do lado errado dele. Mas há uma camada mais profunda. Esses fundos não estão apenas comprando casas para alugá-las. Eles estão securitizando os aluguéis, transformando fluxos de aluguel em títulos financeiros que podem ser vendidos a outros investidores. Funciona assim. O fundo compra 1.000 casas, aluga todas elas, agrupa os pagamentos mensais de aluguel em um título. Vende esse título para investidores que querem um retorno estável e previsível. O fundo recebe dinheiro imediato. Os investidores recebem um fluxo contínuo de pagamentos. E você? Você continua pagando aluguel, para sempre. Esse modelo é chamado de Single Family Rental Securitization e está crescendo. Nos Estados Unidos, o mercado de títulos lastreados em aluguéis residenciais ultrapassou 10 bilhões de dólares. Não é um nicho, é uma indústria. Agora, por que isso importa? Porque muda a natureza da moradia. Tradicionalmente, casas eram bens de consumo duráveis. Você comprava uma casa, morava nela por décadas, pagava a hipoteca e se tornava proprietário. A casa era sua. Você tinha patrimônio. Você podia vender, refinanciar, deixar para seus filhos. Era riqueza intergeracional. Mas quando a casa se torna um ativo financeiro, tudo muda. O objetivo não é mais fornecer abrigo, é maximizar retornos. E retornos são maximizados mantendo a escassez, mantendo os preços altos, mantendo você alugando. E aqui está a parte sombria. Esses fundos têm incentivos para manter você como locatário permanente. Quanto mais tempo você aluga, mais eles ganham. Eles não querem que você compre. Eles querem que você fique preso. E para garantir isso, eles fazem lobby contra políticas que facilitariam a propriedade, contra a construção de moradia pública, contra controle de aluguéis, contra zoneamento que permitiria mais habitações. Eles financiam campanhas políticas. Eles contratam consultores. Eles moldam a legislação. Não abertamente, mas através de associações industriais, think tanks e grupos de pressão. O objetivo é criar um ambiente onde alugar é a única opção viável para a maioria das pessoas. E está funcionando. Se neste momento você está tendo aquele momento ahá, se o ledger oculto já te fez enxergar o sistema com outros olhos, há só um pagamento que a gente pede. Inscreva-se agora, porque a resposta final é ainda mais profunda. Mas o sistema não depende apenas de grandes fundos. Ele depende de uma mudança cultural, de uma narrativa que normaliza o aluguel perpétuo. E essa narrativa está sendo construída ativamente. Artigos em revistas de negócios celebram a economia compartilhada. Influenciadores promovem o minimalismo. Você não precisa possuir nada. Você pode alugar. Você pode assinar. Você pode acessar. Soa libertador. Soa moderno. Mas é funcional. Porque se você não possui nada, você não tem alavancagem. Você não tem segurança. Você não tem patrimônio para passar adiante. Você está perpetuamente dependente de quem possui. E quem possui são corporações, fundos e bilionários. Essa transformação tem um nome: feudalismo corporativo. No feudalismo medieval, a terra pertencia aos senhores. Os camponeses trabalhavam a terra, mas não a possuíam. Eles pagavam renda em forma de trabalho ou produtos. Em troca, recebiam permissão para viver e cultivar. Mas nunca poderiam ser donos. A propriedade era reservada à aristocracia. E o poder vinha da propriedade. Hoje, a estrutura é funcionalmente idêntica. As corporações possuem a terra. Você trabalha, ganha um salário e paga aluguel. Você tem permissão para viver, mas nunca será dono. A propriedade está se concentrando, e o poder está se concentrando com ela. Os números confirmam. Nos Estados Unidos, a taxa de propriedade imobiliária entre jovens de 25 a 34 anos caiu de 45% em 2004 para 37% em 2020. No Reino Unido, caiu de 60% nos anos 90 para menos de 40% hoje. Na Alemanha, a taxa de propriedade é uma das mais baixas da Europa, cerca de 50%,
e está caindo. Enquanto isso, o percentual de casas de propriedade de investidores institucionais está subindo. Não lentamente, rapidamente. Em algumas cidades americanas, mais de 20% das casas unifamiliares agora pertencem a investidores corporativos. E a tendência é acelerar. Mas há outra dimensão, demográfica. A geração que cresceu esperando comprar uma casa, Millennials e Geração Z, está sendo sistematicamente excluída do mercado. Eles têm mais dívidas estudantis, salários estagnados, custos de vida mais altos e preços de casas que aumentaram mais rápido do que qualquer coisa na história moderna. Eles estão se tornando a primeira geração em um século que será mais pobre que seus pais. E uma parte central dessa pobreza relativa é a falta de propriedade imobiliária. Porque propriedade imobiliária não é apenas abrigo. É o principal veículo de acumulação de riqueza para a classe média. Sem ela, você não constrói patrimônio. Você não tem colateral. Você não tem segurança. Você vive mês a mês. E o sistema gosta assim. Agora, olhe para o contexto mais amplo. O Fórum Econômico Mundial, em 2016, publicou um vídeo com o slogan: "Você não terá nada e será feliz". Eles descreviam um futuro onde a propriedade privada seria obsoleta, onde tudo seria alugado, compartilhado, acessado sob demanda. Moradia, carros, roupas, ferramentas, tudo como serviço. A reação pública foi forte. O vídeo foi removido, mas a ideia não desapareceu. Ela está sendo implementada, não através de uma conspiração, mas através de incentivos econômicos, através de políticas monetárias que favorecem grandes detentores de capital, através de zoneamento que restringe a construção, através de financiarização que transforma casas em ativos de investimento. Não é um plano secreto, é um sistema aberto, e você está dentro dele. Então, o que acontece com uma sociedade onde a maioria não possui nada? História nos dá pistas. Sociedades feudais eram estáveis, mais rígidas. Mobilidade social era quase impossível. Poder estava concentrado. Revoltas eram frequentes, mas geralmente esmagadas. Porque quem não possui nada não tem o que perder, exceto o pouco que tem. E isso os torna vulneráveis, dependentes, controlados. Propriedade é poder, e a remoção da propriedade é a remoção do poder. Mas há resistência. Em Berlim, moradores votaram para expropriar grandes proprietários corporativos. Na Escócia, o governo introduziu controles de aluguel. Na Espanha, movimentos sociais ocuparam edifícios vazios pertencentes a fundos de investimento. Nos Estados Unidos, cidades como Minneapolis eliminaram zoneamento exclusivo para casas unifamiliares, permitindo mais densidade. Essas não são soluções completas, mas são sinais de que o sistema pode ser desafiado, que a tendência não é inevitável, que a engenharia pode ser revertida. Mas reverter requer compreender a mecânica. Requer saber que o problema não é apenas oferta e demanda, é concentração de capital, é financiarização, é política monetária, é zoneamento, é lobby. É um sistema integrado que funciona em múltiplas camadas. E atacar apenas uma camada não resolve. Você precisa ver o sistema completo e então agir em múltiplas frentes. Políticas de moradia pública, controles de aluguel, taxação sobre especulação imobiliária, restrições sobre compras corporativas em massa, mudanças no zoneamento, reformas no sistema de crédito, tudo junto, porque o sistema foi construído em camadas e precisa ser desmontado em camadas. Aqui está a verdade fria. Se você é jovem hoje, as chances de você comprar uma casa na mesma idade que seus pais compraram estão diminuindo a cada ano. Não porque você é menos trabalhador, mas porque o jogo mudou. E as regras foram reescritas por aqueles que já possuem. Eles não querem que você seja proprietário. Eles querem que você seja locatário. Para sempre. Porque locatários geram fluxo de caixa. Proprietários geram independência. E independência é o oposto do controle. Mas há uma escolha. Você pode aceitar a narrativa. Pode acreditar que propriedade é coisa do passado, que alugar é liberdade, que não possuir é progresso. Ou pode ver o sistema pelo que é. Uma engenharia deliberada. Uma transferência de riqueza e poder de baixo para cima. De indivíduos para corporações.
de gerações para fundos, e pode resistir, não através de ilusões, mas através de compreensão, de organização, de demanda por políticas que revertam a concentração, de construção de alternativas, de recusa em aceitar que o aluguel eterno é inevitável. A história não se repete, o dinheiro sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.